Boa tarde, desculpa a demora na entrada aí, nós tivemos um pequeno problema em fazer um link com o YouTube. Inicialmente a gente está com a transmissão sendo feita pelo Facebook, mas em breve a gente já vai estar com esse link em ordem para vocês. Estamos iniciando mais uma live do Sindicato da Associação dos Panificadores do Grande ABC. Hoje a gente vai tratar mais diretamente, bem focado, do problema da pandemia na padaria. E para a live de hoje, nós convidamos dois grandes empresários da região do Grande ABC, da área de panificação, o Antônio Afonso Henrique Júnior, que é o CEO do Grupo da Padaria Brasileira. Boa tarde, Júnior. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa live. Boa tarde a todos. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço. Ok. O nosso outro convidado é o Fábio, que é proprietário da padaria, de uma das tradicionais padarias de São Bernardo, a Padaria Transa. Fábio, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui, participando dessa live, junto aí com o Júnior, promovido aqui pelo sindicato e pela associação. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer participar. Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar o nosso bate-papo aí sobre a padaria e a pandemia, os reflexos e o cenário atual. Esse é o norte da nossa live. E eu queria começar falando com vocês o seguinte: como é que foi o momento, vamos chamar de momento zero, quando isso tudo começou? Como é que isso atingiu o negócio de cara, assim, imediatamente? Qual foi o reflexo que vocês tiveram no momento inicial da pandemia? Fabinho, você é mais velho aí. Cara, foi logo de cara, foi assustador, né? Não foi. Acho que a palavra certa é isso, é assustador, cara. Você, do dia para a noite, você vê praticamente metade da tua loja fechada, né? Muitos lugares até colocaram aquelas cadeiras viradas para cima. Um negócio assim que eu acho que qualquer panificador, independente da sua idade, não imaginaria ver o seu negócio daquele jeito, né? Naquela situação que estava. E assim, foi bastante preocupante, porque todo mundo, como eu disse, não sabia o que estava acontecendo, assim, né, a grosso modo, achando que o nosso setor não ia ser, vamos dizer, não ia chegar até a gente. Então, assim, a gente foi meio que se assustando mais conforme ia passando o tempo, né, cara? Foi bem complicado. Eu juro que eu fiquei bem assustado. Ok. No nosso caso, a gente já foi acompanhando o que estava acontecendo no exterior, né? Então já estava imaginando que poderia chegar no Brasil também, mas realmente, como o Paulo falou, a gente não tinha a dimensão exata do impacto que ia causar. E no caso da brasileira, a gente já estava inserido no mercado virtual, mais um ano e tal. Então não foi tão traumático a nível de operacionalizar algumas vendas externas. Agora, realmente, o impacto que a gente sentiu de ver a loja vazia, a insegurança que a gente teve em relação às medidas do governo, em relação ao que fazer com os funcionários, ia ter afastamento, se ia ter que pagar e tal, realmente essa falta de informação realmente acabou gerando alguns dias de bastante angústia, ansiedade, perdi um pouquinho de sono, mas como nossa classe é lutadora, acredito que vai perceber. Foi a época que eu mais bati papo no panificador. Eu ficava, acho que, algumas horas por dia conversando com um com o outro, trocando ideia. E aí um fator importante a ser ressaltado é realmente a colaboração intensa que tem entre nós, né? A gente concorre pelo mesmo cliente, mas a gente também tem uma relação muito boa com todos. E aí isso acabou também facilitando, um dando ideia para o outro, e a gente está sobrevivendo. Vocês entendem que, pelo menos nesse sentido de, digamos, tornar mais unido, tornar mais próximo vocês como empresários, trocarem mais ideia, porque, óbvio, essa situação não ficou restrita a alguns, ela pegou todo mundo, né?
isso facilitou inicialmente essa conversa, essa troca de opinião entre vocês? Ajudou um pouco cada um a tentar levar inicialmente o processo? De novo eu, Juninho. Eu começo, a gente vai revezando. Olha, eu acho, a gente vai revezando, uma cada um. Eu acho o seguinte, foi até engraçado que em algumas primeiras reuniões que a gente fez, seja com os planificadores do ABC ou de São Paulo e tal, eu até brinquei que a primeira reunião que eu fiz foi com o pessoal lá das grandes padarias de São Paulo. A gente acabou depois, na época, foi no dia 22, na segunda-feira, um dia antes de fechar, estava no restaurante lá, eu terminei a reunião falando assim, olha, a primeira reunião que eu entro para discutir um assunto, eu saí com mais dúvida do que a gente tinha entrado, entendeu? Então, nos primeiros dias, certamente foi dividir dúvidas. A partir do momento que começou a ter alguma coisa definida, foi começar a compartilhar a solução. Fabio? Acho que foi nessa mesmo que o Júnior está falando. A princípio, logo de cara, o contato realmente era o panificador amigo, era a troca de informações entre um e outro, o que você está fazendo aí, o que eu estou fazendo aqui, o que você acha melhor fazer aí, e essa troca de ideias, né? Porque até então, quando pegou a gente de calça curta, não tinha nada, o governo ainda não tinha feito, vamos dizer assim, nada, né? Não tinha nenhuma MP para nos ajudar, que acabou vindo depois, acho que nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Então, o contato do panificador amigo foi primordial, porque eu sou sincero, teve muita gente me ligou, né, logicamente, eu liguei para muita gente, e essa união, essa junção de ideias que fez com que a gente, nesse momento perdido, não adianta falar que não estava perdido, porque se alguém falar que não está perdido, está mentindo. Num momento como esse de dificuldade, que nunca ninguém imaginou passar, foi um ombro, cara, de você escutar o que o teu colega ali do lado estava fazendo, ele escutou o que você estava fazendo, essa união deu uma sequência legal, principalmente para mim, acho que para a maioria também. Bacana, é isso, saber que vocês conseguiram fazer essa troca, né? Essa troca de informações, ela acabou contribuindo. Você citou aí, Fábio, a questão que, na realidade, houve lentidão por parte dos órgãos, né, municipais, vamos chamar assim, e estaduais, de darem algum direcionamento. Agora, depois que tudo estava acontecendo, né, como é que vocês foram adaptando a casa, os funcionários, os colaboradores, os terceirizados, como é que vocês foram trabalhando essa questão da mão de obra, a questão da produção, a questão do atendimento, como é que vocês foram trabalhando isso no decorrer desse tempo? No começo, realmente, mas eu acho que quem mais deixou a desejar, logicamente, foi o governo, né? Eu acho que sabendo dessa situação, porque você escuta muita coisa e a gente tem a certeza que isso começou, né? Lá fora começou no ano passado, né? Esse ano, aqui no Brasil, dizem que os primeiros casos ali, o primeiro caso, já em janeiro já suspeitavam alguma coisa, né? Deixaram passar o carnaval livre à vontade, que é um lugar onde tem uma concentração gigantesca de pessoas, sem se preocupar com isso, né? Então, acho que o governo demorou um pouco para entender qual era a situação. Segundo, também demorou um tempo para fazer alguma coisa para nós, que estamos ali na ponta do iceberg, que é o comércio final ali, é a ponta de tudo. Então, eu sinto essa falta do governo perante a gente, né? Aí, o que eu, no meu caso lá, a princípio, o que a gente fez sem ter muitas ferramentas? A gente mandou todo mundo de férias, porque férias, por lei, eu poderia emitir ali comunicando o funcionário, então a gente mandou praticamente 70% do quadro de funcionários de férias, né? Para depois vir a MP, aquela primeira MP que lançaram, para nos ajudar com a suspensão de contrato, para nos ajudar com o banco de horas, redução de jornada de trabalho. Só que assim, vou falar lá pela Transa, a gente já tinha
disposto de um dinheiro alto. Você imagina, 70% de um quadro de funcionários, você mandar todo mundo de férias. E é dinheiro, é capital da empresa, não é capital que vem de fora, não é capital que você consegue num banco do dia para a noite, nem do governo futuramente depois com tudo que está englobado dentro daquela MP. Então, assim, eu sinto que houve esse retardo do governo em nos ajudar. A gente sabe que política é muito difícil, né? Não depende, infelizmente, de um só. Né? No Brasil depende de muitos, né? E, infelizmente, no Brasil, o próprio presidente não consegue governar sozinho. Tem os outros setores da economia e da política que querem governar junto e não andam no mesmo caminho, no mesmo rumo. Isso acaba dificultando muito. Mas, a princípio, eu fiz isso. Suspensão de férias. A princípio, começou a acabar as férias. Veio já a MP. Esses que estavam voltando de férias, se não tinha banco de horas, eu suspendi o contrato por 30 dias. Venceu, tem alguns que venceu os 30 dias, logicamente. Suspendi novamente por mais 30 dias. E a preocupação maior agora é que a maioria agora, dia 21, 22, 23, está voltando. Porque eu já usei um mês de férias, já usei 2 meses de suspensão de contrato. E assim, você acha que isso vai voltar? Não vai, isso não vai voltar do dia para a noite. Isso vai demorar muito tempo para que isso volte, né? Ao que era antigamente, ao que era anteriormente. Então, eu já estou me vendo aqui meio que nessa dificuldade do que fazer agora, né? E se não prorrogarem essa MP em relação à suspensão, aí sim, infelizmente, vai começar a haver demissões, corte, infelizmente, não tem muito por onde fugir, né? Lá no Brasil, lá em relação, quando a gente teve nesses primeiros dias, a gente já começou a pensar em como adequar, né, a nossa folha salarial ao faturamento, que a gente tinha certeza que ia cair, não sabia a magnitude da queda, né? Então, a gente começou a antecipar, nós antecipamos alguns feriados, então logo saiu a medida provisória 927, teve que era a mudança que poderia fazer de forma quase unilateral, depois mudou, veio a 936. Nesse meio tempo, a gente acabou conseguindo. A parada foi dia 23 de março, e só a partir do dia 4 de abril, ou seja, praticamente 2 semanas depois, é que a gente acabou conseguindo fazer a suspensão do contrato do pessoal. Nós, até em função do volume de pessoas, das 8 lojas que a gente tem, 4 ficaram fechadas há alguns meses, né? Tem 2 ainda fechadas, lojas de shopping talvez tenham reabrir agora, né? Vão reabrir agora, provavelmente. Então, a gente acabou sendo obrigado a fazer já um corte. Pela primeira vez na história, mais de 65 anos de história, pela primeira vez fez uma redução de quadro. Obviamente, teve um custo importante, mas a gente avaliou que seria mais responsável a gente honrar todo o contrato que a gente fez com todo mundo e que, infelizmente, também prevê a rescisão, né? E já fizemos isso. Realmente, agora, com a volta do... E a gente tem um problema adicional, né? A 9ª loja seria inaugurada dia 8, lá por volta do aniversário de Santo André, em torno de 8 de abril. Fato esse que obrigou a gente também a tomar a decisão o que fazer com a loja. Por enquanto, a gente não tem nem coragem de inaugurar, apesar de estar pronta, apesar de ter mais de 50 pessoas contratadas e tal, porque realmente a insegurança é muito grande. Hoje, aparentemente, deve ser votada, tá? O Senado deve votar, pelo menos esse é o cronograma, a MP 936, né? E vamos ver o que eles vão decidir. Realmente, o Fábio comentou, vai chegar um momento em que, não tendo possibilidade de atender nas mesas, fazer a venda dentro do consumo de produto dentro da loja, não vai restar outra alternativa para o setor como um todo de efetivamente fazer dispensa. O problema é que a gente teve, a gente vai ter com esse pessoal que tem suspensão, né? Ele já tem estabilidade em 2 meses. Então, eventual rescisão vai acarretar uma indenização de mais 2 meses, mais o reflexo da terceira, férias, tal. Então, realmente, se o governo não der um auxílio para quem não consegue trabalhar, eu acredito que a maior parte das padarias, metade ou até mais de metade do faturamento ocorre dentro do salão, dentro da loja, eu acho que a gente vai ter muito problema dentro do setor. Na realidade, assim,
que a gente também percebeu aqui pelo sindicato foi isso, né? E que houve um pouco de falta de direção dada pelos órgãos municipais, estaduais, aí ficou uma busca incessante de culpados e não de soluções. E realmente, o que o Fábio falou, política é um negócio extremamente difícil. Dentro de tudo isso que atingiu vocês, qual foi a média de perda de faturamento, né, que vocês tiveram? Quanto caiu o faturamento em percentual, né, quanto vocês tiveram de perca? E como é que vocês começaram a enxergar a busca de resultado? Como é que vocês começaram a ver como é que a gente vai lidar com isso a partir do momento que você tem um impacto muito forte no seu faturamento? Como é que você começou a ver a possibilidade de diminuir esse impacto dentro do teu negócio? Começa você, Juninho. Manda, Juninho. Então, no nosso caso, a nossa produção, que tem outras lojas também, que é uma das belas paradas, inicialmente teve uma queda em torno de 50% no volume de produção. E depois, agora, nessas últimas 2 ou 3 semanas, deu uma melhorada, mas não foi 5%, 10%, nem isso. E o grande desafio foi adequar toda a estrutura para a nova demanda, né? Então, praticamente todos os contratos com prestadores de serviço, com manutenção, todos os prestadores de serviço, mesmo alguns investimentos foram postergados, todos contratos renegociados, e para poder também adequar isso aí. Agora, a gente também não trabalhou só na linha de redução de despesa, né? A gente procurou se reinventar. Então, hoje, se você for numa das nossas lojas, a gente procurou criar dentro da loja, principalmente no início, o pessoal estava muito receoso de sair de casa, né? Então, a gente tomou algumas atitudes logo nos primeiros dias de implantar serviço de entrega até 300, 400 metros da padaria. A gente tinha muito vendedor parado na loja. A gente acabou conversando com o pessoal, inclusive pedimos uma coisa do sindicato dos empregados, fazendo um acordo e tal, no sentido de pegar esse pessoal e fazer entrega. Então, no raio de 300, 400 metros, a gente faz entrega até hoje gratuitamente, exatamente, não só para a pessoa do grupo de risco. Inicialmente começou no grupo de risco, começou dentro dos condomínios, alguns grupos de WhatsApp, a gente começou a ter acesso a eles, falava com o morador aqui, começava a distribuir. Aumentamos bastante o portfólio. Hoje, a Semana Brasileira também tem muito produto de hortifruti, tem parte de mercearia e tal, exatamente para poder fazer com que o cliente encontre na padaria uma opção para ele também voltar ao que ele fazia 15 anos atrás, 20 anos atrás, onde a padaria era um local onde ele fazia um abastecimento do dia a dia. Com o decorrer da mudança de hábitos e tal, inserção da mulher no mercado de trabalho, a padaria foi mudando o conceito, que é um local onde o cliente vai fazer a refeição. Então, hoje eu diria que a padaria voltou a ser o que era 20 anos atrás, onde era um ponto importante para o abastecimento diário, e foi aí que a gente procurou se posicionar. Nós temos um aplicativo próprio hoje, já responde quase 5% do faturamento. Isso é importante, porque a gente consegue se livrar das taxas absurdas e abusivas das plataformas tipo iFood, Rappi, Uber Eats e tal. Isso é um negócio muito importante, dá muito trabalho, a gente está investindo bastante nisso aí, muita promoção, para poder tentar fidelizar o cliente. E a gente também acabou criando uma linha de no caso da refeição. Em vez de a gente ter a refeição por quilo, a gente criou alguns pratos executivos, de tal forma que a gente consiga, o cliente pode montar, tem várias opções de massas, carnes, salada e tal. Então, a gente procurou para lançar a cesta de café da manhã. Então, foram uma série de ações que a gente acabou fazendo para poder ampliar o nosso portfólio e adaptar nossos produtos para aquele cliente que começa e vê a padaria como local para abastecer a casa e não para fazer a refeição. Tá? Pode? Pode falar. É bem por aí mesmo que o Juninho falou. A princípio, lá, os primeiros, vamos dizer assim, o primeiro mês, uma queda significativa de 70%. Teve dias de bater 70% de queda.
extremamente complicado, dificultoso tudo isso, né, lógico. Depois, né, acho que o próprio cliente, ele foi se adaptando também, né, porque no começo, quando tudo isso aconteceu, ele também ficou extremamente assustado, né, não que não tenha que ter essa preocupação hoje, né, tem que continuar, logicamente, né, o vírus está aí, né, e a gente sabe do poder dele. Mas o próprio cliente começou a se adaptar. Essas adaptações que o Juninho falou, também a gente acabou fazendo lá também. Aplicativos, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o Juninho até acabou de falar, as taxas são absurdas, mas é um apoio que a gente precisa nesse momento, né? Tanto o iFood quanto o Rappi que a gente tem lá. A Padaria Trans também dispõe de um aplicativo próprio, né? E para tentar agradar ou trazer o cliente para o nosso aplicativo, a gente isentou a taxa de entrega, né? Num raio ali próximo ali de, vamos dizer, 3, 4 quilômetros quadrados ali, próximo ali à padaria, né? Chamamos todos os prestadores de serviços que a gente tinha contrato para renegociar, né? Eu entendo e agradeço a todos eles, porque todos tiveram a consciência de que era o momento de se unir, né? Não simplesmente virar as costas e falar, não, é esse valor que você tem assinado, porque assim, em nenhum contrato, seja ele qual for de prestador de serviço, ou vamos falar até no nosso contrato de aluguel, né, que em geral é nas padarias, não existe uma cláusula que possa imaginar um momento como a gente está vivendo agora. E nenhum proprietário tem a obrigação de te dar algum desconto na parte do aluguel, vamos dizer assim, ou algum prestador de serviço, porque existe uma pandemia. Né? Isso é um comum acordo entre ambas as partes. Não tem nada que obrigue ele a fazer isso, né? Até porque ninguém imaginava que isso tudo ia acontecer. Então, graças a Deus, com todos lá, conseguimos reduções significativas, 50%, às vezes contratos de até 60% de redução, porque a gente também não queria virar as costas para esse prestador, porque a gente precisa dele nesse momento e vai precisar dele futuramente. Né? Então, não tem, todo mundo tem as suas contas para pagar. Então, a questão é de se adaptar. Pô, eu estou recebendo aqui 50%, 60% a menos, eu vou me adaptar no que eu estou recebendo. Né? Eu sinto muito pelos que estão fechados 100%. O Juninho falou agora que tem algumas lojas em shopping. Pô, infelizmente, foi o que ele acabou de falar. Nesse caso, houve demissões que na história da brasileira não teve. Infelizmente teve. Eu tenho certeza que isso vai voltar ao normal, não tão breve, mas em breve, e o Juninho vai precisar recontratar essas pessoas novamente. E com certeza essas pessoas, para ele é mais fácil. Ele já sabe o esquema que a empresa trabalha, como gosta de trabalhar, como gosta de servir, tudo mais. Né? A gente tentou aquele atendimento ali na rua, isso foi um volume muito pouco, de o cliente ligar para a gente, daqui 10 minutos eu passo aí, isso aí foi muito pouco. Né? O que tem ajudado bastante é os aplicativos, as entregas, né? Até pela comodidade da pessoa, isso já vinha sendo uma tendência, né? Veio, né, com mais força agora, por causa da questão da pandemia, né? Então, acho que essas foram as principais, né, adaptações que tivemos que fazer aí. Beleza. O Júnior e você mencionou de renegociações, acordos com funcionários. Agora tem um fato que eu gostaria muito de saber. Como é que foi a relação com fornecedores? Que tipo de apoio? Ou os fornecedores não deram nenhum apoio, não deram nenhum tipo de incentivo, estímulo, dica, trouxeram alguma coisa que também ajudasse nesse momento? Como é que foi o papel do fornecedor de vocês nesse momento da pandemia? Na realidade, com os fornecedores, muitos deles, diria que a imensa maioria, entraram na mesma vibe da gente, ou seja, também começaram a ter o mesmo problema. Em algumas situações, eles conseguiram fazer renegociação de pagamento e tal, mas diria que nesse caso prevaleceu mais a parceria. Uns pequenos fornecedores, a gente procurou ser mais complacente, porque eles são muito mais vulneráveis do que os maiores, né? E com os maiores a gente procura endurecer um pouco. Então a gente conseguiu negociar um pouco mais de prazo de pagamento e tal, mas realmente não teve grande receptividade nesse aspecto.
Em relação à parceria para poder fazer alguns eventos, conseguiu com algumas empresas, né? Então, sei lá, hoje, por exemplo, qualquer entrega que eu faço, eu entrego meio quilo de café lá, que tem uma parceria com a Nestlé, né? Mas, assim, são parcerias que o pessoal estava com esse produto de ótima qualidade, mas sem perspectiva de vender no mercado normalmente. Então, a gente acabou fazendo isso aí. O cliente é super agradável para o cliente, que ele faz um delivery, acaba recebendo um brinde de 10, 15 reais lá todo delivery, mas não teve grandes alterações em relação aos grandes fornecedores. Pelo contrário, com o aumento do dólar, está tendo uma briga danada para poder manter os preços pré-pandemia. Foi nessa linha também, né? Em relação a isso, foi a mesma linha. Assim, o que a gente conseguiu lá com alguns fornecedores foi um prazo maior que eles não tinham. Mas eu senti assim, a gente tinha que ir atrás, não um próprio oferecimento da parte deles, falar assim, olha, a gente está com um prazo maior, se você quiser pedir alguma coisa mesmo com essa pandemia, com essa queda de venda, isso não houve, né? Eu vejo uma empresa que particularmente lá nos ajudou, que foi a Puratos, ela fez um trabalho legal no sentido de... Como é que eu vou falar? No sentido de loja. Fornecer, inclusive o vendedor foi lá, ele mesmo que instalou tudo lá pra gente, aqueles adesivos no chão para o distanciamento, um monte de dizeres, cartazes com uso obrigatório de máscara, utiliza o álcool em gel. Então, isso eu tive e agradeço bastante a Puratos, foi a única empresa que fez isso. E, muito sincero, muitas empresas grandes não aumentaram o prazo, né? Pelo contrário, graças a Deus lá com a gente não aconteceu. Eu escutei alguns amigos panificadores ligando e perguntando dessas empresas que são grandes, então a maioria compra, que estava tentando renegociar o boleto e não conseguiu. Negativou o nome, bloqueou a compra e a venda, não podia comprar mais, sendo que eu acho que não era um momento necessário. E essas pessoas que acabaram me ligando são pessoas de padarias de porte médio e que não são devedores, não tem nome sujo, não é aquele empresário mal falado que compra e não paga, são pessoas de boa índole. Então, acho que a empresa, nesse momento, deveria puxar o histórico da empresa e ver como a empresa se porta num dia normal, né, vamos dizer assim, e como ela está se portando agora, está pedindo uma ajuda. E ela tinha condições, são empresas, são multinacionais, são empresas que exportam, inclusive, né? E isso que o Juninho falou, às vezes tem até briga de casamento aqui em casa, viu, Juninho? Que a minha esposa adora um bolo da brasileira lá de banana, lá, e liga lá pedindo. A última vez que ela pediu, ganhou a latinha lá da Nestlé. E eu vi a latinha da Nestlé aqui, não tinha visto o resto, né? Falei, de onde é isso aqui? Eu pedi da brasileira. Falei, ó, o desquite, tá me traindo. Olha, essa mulher em relação à padaria tem bom gosto, mas só aí, viu? Ó, para não falar que eu tô mentindo, ó. É isso aí mesmo. Pra você ter uma ideia do volume, eu conversei com o pessoal da Real Sorocaba, eles também fizeram essa mesma parceria com a Nestlé, né? E realmente são milhares de latas aí que a gente está tentando desovar, que parece bem dia 1º de agosto, mas é um café de boa qualidade também, que já vai entrar no portfólio, estamos vendendo agora. É muito bom. Na loja a gente vende, exatamente para poder incentivar a não ida do cliente na loja, né? Uma coisa que eu senti, e entristece bastante, todo mundo está sofrendo com isso, é um aumento significativo na farinha, que é o nosso carro-chefe, nosso principal produto, aumentou estrondosamente, estão dizendo que aumentou em 10%, é mentira. Teve moinho, chegou a aumentar 16% um saco de farinha. Então, até que um dos moinhos me ligou, oferecendo o produto, eu até brinquei com o vendedor, dizendo assim, não, mas é saco de 25, não é saco de 50 mais. Até isso eu tenho que falar para ele, porque, pelo amor de Deus, um saco de farinha bater R$82, você acredita num negócio desse? Pelo amor de Deus, né? É coisa de louco. Você, num momento como esse,
você não pode repassar nada para o seu cliente. Já está com uma dificuldade danada na queda da venda natural por conta do vírus. O cliente que vai na tua loja ou que liga te pedindo, ele percebe que houve um aumento de mercadoria, sendo que ou ele foi mandado embora, ou ele está suspenso com um salário menor, ou a empresa chamou ele, renegociou o salário dele e reduziu a carga horária dele. Então o dinheiro dele também está curto. Em qualquer hipótese dele, também está começando a mandar embora. Então, eu quero ele lá dentro. Como é que eu vou repassar um valor desse, né? E aí justifica que é por causa do dólar. A gente entende tudo isso, né? Farinha já é commodity, é lá de fora. O nosso trigo aqui praticamente é 10% só brasileiro, o resto é tudo lá de fora. Mas assim, já andou baixando o dólar e eu não vi nada de moinho falar em redução de preço de farinha. Então, às vezes é muito mais especulação e querer o aproveitamento da situação, que não é o caso, não precisa disso, do que outra coisa, entendeu? Vou puxar um pouco para a área de atendimento a minha pergunta agora. Com certeza, essa pandemia vai mudar bastante o comportamento do consumidor. Durante pelo menos um bom período, eu acho que o consumidor vai ficar um pouco mais temeroso de algumas coisas, vai ficar mais cuidadoso, mais cauteloso. Como é que vocês estão dentro do negócio de vocês, da equipe que trabalha com vocês, fazendo a orientação, como se relacionar com o cliente, e também a questão das atitudes, né, de manipulação de alimentos, higiene? Como é que está isso dentro do negócio de vocês? Manda, Juninho. Olha, é o seguinte, logo que começou a pandemia, até um pouco antes, a gente começou já a ter aquele rumor de que realmente ia ter alguma intervenção, ia ter alguma restrição e tal, a gente ampliou o treinamento com o pessoal interno, não apenas no que diz respeito à higiene e manipulação de alimentos, mas principalmente na prevenção da saúde deles. Né? Apesar de eu estar no grupo de risco já, eu estou indo na padaria todo dia. E é verdade. Acontece, né? Depois de alguns anos acontece. E então, não só pela minha saúde, mas em especial por eles, né? Como a gente acaba tendo a estrutura das nossas lojas não foi feita para o momento de pandemia, não foi feita para ficar um longe do outro, 1,5 metro. Então, teve algumas situações onde a gente teve problema com o cliente não quer, um respeita aquilo, outro não respeita. Agora, internamente, é obrigação nossa de fazer esse treinamento. Então, a gente tem feito isso de forma intensiva, aumentando. Nós temos uma equipe que fiscaliza as lojas, faz toda a supervisão de campo, também está dando muito mais ênfase para isso. E acho que o grande desafio agora é a gente tentar. O desafio vai ser nós nos prepararmos para o pós-pandemia, para tentar identificar como vai ser o comportamento do consumidor. A imensa maioria das padarias de médio e grande porte, certamente tem na refeição por quilo o produto que gera mais faturamento. Como é que vai ser esse consumidor vai se comportar em relação a isso? Então, a gente está se preparando para, por exemplo, no caso da refeição por quilo, para fazer uma venda assistida, onde o cliente vai ter um protetor salivar também entre o cliente e a pista, e eu vou ter um vendedor oferecendo e pegando o prato para ele. Também estamos estudando, dependendo de uma opção de fornecer máscara, de fornecer luva para o cliente pegar. Estamos estudando uma maneira também de híbrida, de talvez ter alguns produtos, tipo salada, alguma coisa já montada, que ele vai poder levar para casa, vai comer lá. Em relação ao atendimento do cliente, hoje mesmo eu tive com uma empresa que vai fazer, não sei se vou colocar totem de atendimento como tem nas hamburguerias, mas com certeza o cliente entrando na loja já vai conseguir fazer o pedido do próprio celular dele, vai ter um QR Code, um displayzinho, ele vai poder acessar o nosso cardápio, vai poder fazer o pedido, vai poder também agendar um pedido, reservar uma mesa. Como a gente vai ter restrição de mesa, e como eu sou um eterno otimista, eu já estou trabalhando com o cenário que se eu tiver pouca mesa, eu vou ter que estar preparado para ter muito cliente. Então, você trabalhando para poder reservar, poder fazer pedido antes, exatamente para tentar diminuir a interação inicial entre o cliente e o vendedor. Da mesma maneira, de uma forma até antagônica, pode ser até incoerência com o que eu vou falar,
a gente também está preparando o nosso vendedor para como abordar o cliente. Por que eu estou falando isso? Nós temos clientes hoje que têm medo de ir na padaria e só vão totalmente protegidos porque precisam. E nós temos um monte de clientes que vão na padaria e só usam a massa porque é obrigado. Então, para aquele cliente que vai estar mais desencanado e vai querer voltar ao normal o mais rápido possível, a gente vai ter que ter uma equipe que vai ter que se preservar para poder atendê-lo de uma maneira segura, sem causar incômodo na mesa do lado, que talvez vai ter aquele cara que está um pouco mais preocupado com a saúde, com a preservação. Então, a ideia é criar um ambiente seguro. Então, hoje você entra em todas as lojas, a gente tem displays onde o cliente não precisa nem colocar a mão para colocar a mão no álcool gel. Eu desativei todas as catracas que eram automáticas. Tem um funcionário de manhã e uma tarde em cada loja higienizando a comanda, higienizando a cestinha na frente do cliente para passar essa sensação e dar tranquilidade. Nenhum vendedor toca na comanda do cliente. Tem álcool gel em todos os lugares, no caixa e tal, exatamente para poder tentar passar para o cliente. Eu até brinquei outro dia. Meu pai sempre falava que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Agora, nessa época que o pessoal está super preocupado com saúde, não basta ter higiene. Eu acho também importante demonstrar de forma explícita a maneira como a gente está encarando com seriedade e tornar um ambiente seguro. Não só para o nosso vendedor, não só para a gente, mas em especial para os nossos clientes, fornecedores. Entendeu? Então, a gente está tomando uma série de ações e está investindo bastante no sentido de tentar, pós-pandemia, passar essa mensagem para o cliente que ali ele está seguro. O caminho foi bastante parecido. A princípio, como a gente não pode dar curso para o cliente, né? Nem dizer como tem que se portar, a gente realmente massificou bastante treinamento com o funcionário, conversou muito com o funcionário, principalmente nas horas, vamos dizer assim, nas horas deles, que é a junção lá no refeitório. A gente proibiu um volume muito grande de funcionários no refeitório, até por conta do contato, né? Então, isso começou, é o tal do dever em casa, né? Segue essa linha que o Juninho falou, não tem contato mais com comanda, pelo próprio leitor já lê a comanda na mão do cliente, higienização de cesta, todas essas coisas, álcool em gel, display, que o cara aciona com o pé, não precisa apertar a mão, não precisa usar a mão. E o que mais deixa preocupado é a parte que a gente não está trabalhando hoje, que é a parte do atendimento em mesas e tudo mais, que é o que o Juninho falou, as nossas lojas não foram preparadas para isso. Nossas lojas foram preparadas para um volume alto de pessoas concentradas lá dentro. Como você vai colocar um funcionário para servir a comida, vamos dizer assim, o almoço para o cliente, se, por exemplo, você tem um buffet encostado na parede? Como você vai fazer isso? Né? Será que vão permitir que a gente faça isso? É uma ideia também que o Juninho falou, eu também tenho. Dar uma luva plástica descartável para o cliente, usar pegadores descartáveis para o cliente, manter o distanciamento, logicamente, de no mínimo 1 metro, 1,5 metro entre um e outro, pedir para que ele não fale, pedir para que ele não converse. E são coisas que a gente acaba até pedindo para o cliente. Mas é o que o Júnior falou, tem gente que respeita, tem gente que não respeita. Tem gente que acha que isso é frescura, tem gente que acha que isso é uma brincadeira, tem gente que acha que isso é exagero. Então, assim, isso preocupa muito, porque não é uma adaptação fácil ali de uma reunião, de uma metodologia de trabalho. É uma adaptação física. Você tem que mexer muito na tua loja por conta de tudo isso, né? Por mais otimista que eu sou, eu vejo uma dificuldade grande, mas eu também não vejo o término disso, né? Como eu já escutei, inclusive, gente falando em televisão, em rede social e tudo mais, que o self-service vai ser extinto. Eu não vejo isso. Eu não vejo porque muitos comércios dependem disso, né? Muitos estabelecimentos dependem disso, e isso já é uma tradição, né? Particularmente aqui no Brasil, mais aqui em São Paulo, no ABC, é uma tradição o almoço self-service. Então, eu não vejo assim. Eu vejo adaptações sérias, adaptações severas, para que a gente continue o fornecimento desse tipo de alimento. Mas o término eu não vejo.
Posso estar errado. Eu tive uma experiência quando começou a negócio da pandemia, porque antes de ter essa restrição de venda na padaria, começou acho que dia 23 de março, a gente começou já a sentir na semana anterior uma queda de movimento na refeição. E num dos dias eu peguei e pedi para fazer uma experiência numa das lojas para colocar um vendedor nosso para servir a refeição dos clientes. Né? Cara, os clientes não tiveram. Durou 40 minutos. Porque o pessoal, não, vocês estão escondendo alguma coisa, você tem vendimento, eu quero servir a comida, tal. Até em função dessa experiência, que a gente fez isso na loja da Figueira e na loja de São Bernardo. E nas duas lojas eu estava em menos de uma hora. Então, eu não sei realmente se na volta o cliente vai ficar incomodado e vai achar uma frescura a gente está servindo. Entendeu? Então, é um negócio bem complexo. Vai depender muito de como a mídia vai trabalhar, de como essa parte política. Então, tem cara que vai querer pegar comida só para se posicionar politicamente. Então, eu acho importante a gente também trabalhar nos vários cenários para poder, de uma forma rápida, já deixar a equipe, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. Isso fica claro que tem muito de comportamento, eu acho que o comportamento do cliente vai também direcionar muita coisa, né? E dentro da fala de vocês, eu percebi que vai ter muita alteração, ou algumas alterações e adaptações vão ter que ser feitas, né? Mais uma vez, a gente vai jogar custo para dentro do negócio. O mercado talvez não responda na velocidade do volume de investimento, né? Dentro disso, eu tenho uma outra pergunta. Padaria, o modelo de negócio vai mudar depois da pandemia? Olha, eu acho que a grosso modo não. Eu acho a padaria um comércio que a vida inteira foi assim, é um comércio muito tradicional. É uma referência no bairro, né? É um lugar onde o cliente ele sabe que ele vai ser bem atendido e que ele vai encontrar 99,9% das coisas que ele saiu de casa para ir buscar. Inclusive, o Juninho deu um exemplo agora há pouco, que em uma das lojas está trabalhando até com hortifruti. Então, o que mais o cliente vai na padaria que ele não vai encontrar? Não tem o quê? Desculpa. Mercearia, todas as lojas de Maria já trabalham. E o resto de todas as coisas que eu não preciso estar aqui. Então, eu vejo, igual eu falei agora há pouco, eu vejo uma adaptação muito grande nas padarias, inclusive eu falo no setor em geral, para tudo, mas eu não vejo uma mudança radical. Acho que ainda não é o momento de uma mudança radical. Adaptações vão existir, que vai mexer um pouquinho com o setor, mas eu não vejo uma mudança muito significativa, não. Eu acho que a padaria em si, algumas mudanças a gente vai ter que fazer. Agora, assim, uma mudança radical, não. Por exemplo, a gente estava nessa nova loja, que era para ter sido inaugurada, deveria ter sido inaugurada agora em abril, agora. A gente está apostando muito no novo posicionamento, onde vai criar um ambiente ainda mais agradável, mais espaçado, para o cara ter na padaria um ambiente para ele curtir. Isso pode demorar para voltar, mas da mesma maneira que a gente está fazendo uma reunião virtual hoje de uma forma produtiva, eu acredito que o ser humano ele vai continuar querendo ter um local para bater um papo, para fazer uma reunião rápida, fazer um lanche rápido. Tal. Agora, certamente, talvez ele queira ter a possibilidade de já reservar uma mesa numa padaria, de já preparar um lanche para não ter que ficar esperando. Algumas coisas acho que a gente pode inovar e dar para o cliente essa oportunidade de otimizar mais o tempo dele. Sem perder. E outra coisa, né? Por que a gente está fazendo isso? Essa é uma lição que a gente está pegando dos bancos, né? Hoje você trabalha para o banco. E ainda paga mais taxa do que pagava 10 anos atrás. Então, hoje você faz tudo. Você paga, gera o boleto que ele gerava, paga o boleto que ele compensava. E ele cobra taxa para tudo isso.
É um mercado. Agora, eu acho que tem que ser um ensinamento, né? A gente ficar revoltado em pagar a taxa, ficar bravo, mas se a gente conseguir fazer com que o cliente, por exemplo, a gente tem um aplicativo próprio, eu não tenho que ficar atendendo o telefone. O cliente vai, faz o trabalho do vendedor, tal, procura ter outras mecânicas para poder fazer uma venda cruzada, coloca um produto perto do outro, coloca um salgado, coloca um doce junto, aí logo depois oferece uma bebida, tal. Então a gente procura simular no ambiente virtual também, que a gente procura fazer na loja. Agora, então algumas adaptações eu acredito que a gente vai ter que fazer para poder continuar forte, continuar tendo um mercado bom. Mas eu diria que é uma evolução natural que vai ser mais rápida em função dessa pandemia ter, como toda a crise, acelerado a mudança. Esse contato, esse encontro, isso é do brasileiro. O brasileiro, a pessoa, a gente, todos nós, com esse negócio da pandemia, né, às vezes evitam um cumprimento, logicamente o beijo, né, com certeza não, mas a gente parece que a gente está faltando com respeito. Olha onde é que chega a nossa cabeça. Assim, puta, eu cheguei perto de uma pessoa que eu conheço, um amigo, eu não vou cumprimentar por questão da pandemia, logicamente do vírus. Eu particularmente, a maioria, eu percebo que sente-se assim, sente-se mal, fala assim, puxa, eu não cumprimentei aquele meu amigo ali. Como é que ele vai se sentir, né? Será que ele está sentindo que é um desprezo meu, que eu não quero encostar nele, que eu não quero cumprimentar? É uma coisa chata. Então, assim, o brasileiro tem isso na sua essência, esse contato, estar junto. Isso, logicamente, é um período agora de adaptação, mas daqui a pouco está tudo normal. Eu não vejo como um vírus eterno, né? Vírus a gente tem a vida inteira, né? Já passamos por várias pandemias aí, muito mais grave do que essas. E estamos aqui hoje, temos histórias para contar, e essa vai ser mais uma, né? Eu digo que essa pandemia, ela se tornou muito mais política do que propriamente outra coisa. Existem mortes, existe o perigo, existe tudo isso. Só que, assim, o que estão fazendo com os comércios é inaceitável, é inadmissível. Porque, eu faço uma pergunta, por que agora a gente pode começar, vamos supor, daqui a pouco, a gente pode voltar com alguma restrição, por exemplo, de 1,5 metro de distanciamento entre as mesas? Por que eu não posso ter feito isso agora? Essas coisas que eu não consigo entender, não encaixa na minha cabeça. Por isso que eu falo que ela é muito mais política do que propriamente um vírus tão letal como demonstra, entendeu? Tem fatores que são políticos, outros também, eles seguem alguns critérios, né? Não vamos entrar nesse... Isso aí é uma discussão bem ampla e bem complicada. Sim. Até. Sim. Falhou o som, não ouvi nada aqui. Oi, tá ouvindo? Eu tô brincando, falhou o som, não ouvi nada aqui. Também não. Antes da gente passar para as considerações finais, tiveram algumas perguntas, eu estou deixando para fazer agora, ver se vocês também podem contribuir nesse sentido, né? Vamos lá. A Cíntia Utida Baeza, ela pergunta sobre verba destinada pelo governo aos pequenos empresários. Alguém conseguiu alguma coisa? Alguém teve sucesso? Vocês usaram? Sabem de alguém que teve acesso e conseguiu? Olha, Cíntia, vou falar por mim lá, logicamente. E alguns panificadores que me ligaram também conseguiram. Eu consegui aquele acesso do que está na MP, que é o 3,70 para a folha de pagamento. Isso, graças a Deus, eu consegui. Como eu disse agora, alguns panificadores também conseguiram. Eu utilizei, foi muito bem-vindo. Se esse recurso não tivesse sido disponibilizado, com certeza, muitas demissões lá no nosso caso teriam acontecido. Isso realmente segurou uma grande parte. Eu, graças a Deus, lá na Trans, a gente não demitiu ninguém ainda. Espero que Deus me ilumine e que isso continue. Graças a Deus, não precisei demitir ninguém. Então, esse auxílio do governo, eu peguei. Eu sou sincero, eu estou tentando uma outra linha de crédito, um capital de giro, né? Mas essa parte está difícil. Inclusive, o Toninho, nosso presidente do sindicato, está tentando, junto com a Fiesp, para que a Fiesp, inclusive, já entrou em contato com o governo e está dizendo que alguma coisa vai ser disponibilizada nesse sentido. Beleza. Na realidade, da MP,
ela tem uma restrição em relação ao faturamento. Então, na verdade, a gente acabou não tendo a condição de usá-la em função do faturamento da loja. Né? Então, a única loja que eu poderia ter pego seria da loja fechada, a loja que nem foi aberta ainda, para falar a verdade, mas já está cotada e provavelmente agora o próximo salário vai ser feito pela a 375 lá, que tem a carência boa e acho que é uma oportunidade boa para dar uma melhorada no fluxo de caixa, que certamente foi muito comprometido por essa crise. O Ronaldo Puccini fala da área de tecnologia. A gente falou muito de tecnologia aplicada principalmente ao uso de ferramentas de redes sociais, mas tem tecnologia em processo. Vai aumentar a penetração da tecnologia na padaria a partir desse momento? Ou o nível que está, não, o que aconteceu não é necessário mais implementação em termos de tecnologia? Eu acho que a tecnologia, a implantação dela, a inserção dela em todos os processos é um negócio que é necessário para a gente se manter competitivo. Né? No caso brasileiro é um pouquinho fora do padrão, mas porque a gente tem uma fábrica que abastece toda a rede e tal, né? Mas aí torna-se mais importante ainda a gente conseguir usar o uso da tecnologia. No passado, a gente comprou produtos e fez belos investimentos na fábrica, para poder já se preparar, o mercado estava um pouco melhor, estava sinalizando que ia dar uma boa melhorada, tinha a loja nova parada e tal. E graças a essa automação, hoje a gente consegue, mesmo com redução de quadro, em alguns setores, em especial nessa parte de confeitaria seca, que teve um belo aumento de venda, né? Consegue com um terço a menos de pessoas atender. Então, eu acho que são investimentos que são necessários para que a gente se modernize e faça uma competição pau com grandes redes. Então, por exemplo, você tem uma Benjamin que está vindo para São Paulo, que está em São Paulo, talvez vá logo vir para ABC para querer competir. Então, acho que vai começar a ter player grande no mercado, a médio prazo pelo menos, e a gente vai ter que se virar. Acho que não... Eu já comentei, né? Esse lance do cliente chegar e já poder fazer uma reserva, já agendar um pedido para retirar na loja, para comer na loja, eu particularmente acho que é algo que veio para ficar. Eu vejo, sim, a tecnologia, como já vem há anos, né? A tecnologia vem ajudando muito a gente. E ela, nesse processo dentro das padarias, eu acho que, por questão da pandemia, ela vai ser fundamental. Eu digo assim, parte de produção, parte industrial, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande de se implantar muita tecnologia por conta da tradição das padarias. Hoje a tecnologia, vamos dizer assim, interna, a tecnologia de produção, ela ainda tem um custo muito alto. Isso é bom, no caso assim do Juninho, que tem várias lojas, e consegue concentrar uma produção para abastecer todas essas lojas. Aí sim vale o investimento, porque ele vai ter no final da ponta uma rentabilidade muito maior. Mas para aquela padaria pequena, que eu acho que é a maioria, ou a média, que às vezes tem uma loja só, tem, sei lá, uma segunda loja, já fica difícil essa tecnologia na parte produtiva. Agora, a tecnologia na parte de loja, ela vai vir muito forte. Ela vai vir forte, e ela vai ser fundamental. Por quê? Tanto isso que o Juninho falou agora há pouco, aqueles totens que algumas hamburguerias usam, isso vai ser uma tendência para a padaria. Até um tempo atrás, logo no começo do ano, até cheguei a perguntar pro rapaz do sistema lá que cuida do sistema da padaria, se ele poderia começar a desenvolver um negócio. Ele disse que já estava pensando em alguma coisa nesse sentido. É uma tendência. Para evitar tanto o contato. Às vezes o cliente chegar com o próprio celular dele, ler algum QR Code do teu cardápio, escolher um link do celular do próprio cliente para ele fazer um pedido já dentro da sua loja, para sair lá naquela impressora de produção que você tem. Então, esse tipo de tecnologia eu vejo com bons olhos. Isso vai vir e pode ter certeza que vai vir forte. Tem mais uma pergunta aqui. Alexandre, como vocês têm feito com os impostos? Pensam em negociar alguma coisa ao invés de pagar agora? Como é que vocês acabaram lidando com os impostos?
Posso falar, Juninho? Pode. Ale Cripa, meu amigo, um abraço, Ale. Então, a parte de impostos, particularmente, o que eu acabei fazendo? Simples, a gente acabou prorrogando, né? Tá aí, Luizinho? Luizinho acho que caiu, hein, Juninho? Derrubaram o Juninho. Vamos falar só nós dois, então. Vamos falar nós dois aqui. Se ninguém estiver ouvindo... Será que o pessoal está escutando? Deve estar, né? Tomara, né? Tomara. Oi, fala aí. Aí, pode falar? Pode. Então, a parte de impostos, Alexandre, parte do simples, eu prorroguei, não paguei. A parte de fundo de garantia, parte de INSS, toda essa parte foi prorrogado. Eu joguei lá para frente, eu fiz, como eu não consegui um recurso para esse fim através do banco, eu só conseguia essa linha da parte da folha de pagamento para os funcionários, como eu não consegui nenhum capital de giro, nenhuma linha para esses impostos, a gente jogou para frente e acabou fazendo um aporte do nosso fundo de caixa, uma reserva, que logicamente vai ter que ser paga logo para frente. Então, a parte de impostos, a gente fez isso. Negociar, infelizmente, o governo não permitiu, ele só permitiu que você prorrogasse, jogasse lá para frente. Agora, negociar, o governo não permitiu. Eu até ia brincar que o que você fez com os impostos. No nosso caso, você continuou xingando e pagando. Obviamente, todos que foram prorrogados, PIS, COFINS e tal, e a parte patronal do INSS, a gente prorrogou porque realmente senão a gente não teria condição de ter feito isso com capital de giro pré-existente. Só que aí agora, infelizmente, a gente acabou com essa queda. Apesar de ter melhorado um pouquinho, a gente continua consumindo um pouquinho da reserva, mas realmente eu não tenho grandes esperanças de que eles vão negociar nenhum. Talvez eles vão fazer prorrogar, porque todos os entes federais, federação, estado, município, estão todos quebrados. Então, moleza não vai ter. Vai ter prazo, o governo federal está dando prazo, o governo estadual não liberou nada, o CMS continua normal, mas os impostos federais a gente já está barrigando. Está barrigando, vamos pagar no prazo que foi prorrogado. Sim. Maravilha. Antes da gente encerrar, eu tenho aí a minha última pergunta para vocês, para a gente partir para o final, né, dessa entrevista, já agradecendo vocês aí por terem cedido o tempo de vocês, que agora está cada vez mais corrido, né, porque com tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, saímos da rotina, né, tradicional que a gente estava acostumado. Então, vamos lá. Expectativa. Qual a expectativa de vocês para o mercado da panificação? Os mais velhos, Juninho. Expectativa? Em termos de prazo, é um negócio quase que ninguém sabe responder. Você vai começar. A expectativa é que, a médio prazo, daqui a um ano, talvez, a gente vai começar a voltar ao normal em termos de faturamento, tal, dependendo da expectativa. É um trabalho com um cenário de muito menos que um ano para poder voltar ao que estava vendendo 2, 3, 4 meses atrás. Eu acho que isso aí vai ser muito lento, muita queda de produção, muita empresa fechando, muito medo, acho que principalmente a parte de confiança do cliente. Acho que isso é um negócio fundamental para ele poder ir lá e gastar, entendeu? O que acontece, como aconteceu outras vezes, tem uma época que teve uma crise 2, 3 anos atrás, aí começou, a comida por quilo melhorou, porque o cliente parou de comer no à la carte e começou a comida por quilo. Então, algumas coisas vão continuar fortes, assim. Eu acho que o cenário razoável que eu estou trabalhando é para daqui a um ano vai voltar ao normal. E eu voltando em outubro agora para começar a receber clientes. Não estou trabalhando com expectativa de que vai ter a abertura da refeição, a gente vai chegar na tal fase verde aí que o governo estadual preconiza antes de setembro, não. Acho que julho e agosto estão comprometidos e ninguém vai tomar café na padaria. Se tomar, não está preparado para vender.
Ô, Juninho, para não falar que eu tô mentindo, dá uma olhada que acabou de chegar aqui. Ó, olha a trairagem. Olha a trairagem, cara. Olha. Tem café e vamos ver se chegou bem embalado. Trairagem. Você tá capaz de bom gosto, rapaz. Você fica fazendo esse sonho bom aí, ó. É isso que dá, tá vendo? O sonho, cara, eu vou confidenciar uma coisa pra vocês. Dos 5 itens mais vendidos no delivery, pasmem. O primeiro é sonho, o terceiro. Não, o primeiro é pão francês. O segundo, o quarto e o quinto é sonho. Os sonhos são impressionantes. Isso é verdade. Acho que o pessoal na pandemia, velho, os caras estão procurando um lugarzinho para acordar. Vai pra ficar sonhando, né? Recompensa é perfeita. Continue assim. Ô, acabar logo essa live aí pra me comer, hein, Luizinho? Ó, me ajuda. E para você, Fábio, expectativa alguma? Como é que você enxerga isso daqui para frente? Olha, eu vejo uma expectativa boa, perante tudo isso, eu vejo uma expectativa muito boa. Até, né, em relação à economia, que está muito difícil, as pessoas, a sua maioria perdendo seu emprego, mas eu vejo como uma retomada, lógico, esse meio de ano aqui para frente, infelizmente vai ser só para a gente tentar recuperar alguma coisa, ou pelo menos igualar aquilo que foi perdido, né? Eu vejo talvez uma retomada no comecinho do ano que vem em diante, uma boa retomada, até pela falta, porque o cliente sente falta de visitar a padaria, de ir até a padaria, de almoçar na padaria, de fazer tudo na padaria. A padaria, a gente sabe, é um setor primordial, é um setor essencial para a economia e para as pessoas, né? Antigamente, quando se falava em padaria, o pessoal falava, padaria, hoje já era glamour, hoje o cara, ele sente vontade de falar na padaria que ele foi, a padaria que ele gosta de ir. Então, assim, eu vejo uma dificuldade como todo mundo, como todo setor, porque isso é uma retomada muito lenta, mas eu não vejo com maus olhos, eu não vejo isso a longo prazo, longuíssimo prazo. Eu vejo esse final de ano agora, a gente recuperar o que a gente talvez tenha perdido, e no comecinho do ano que vem a gente já começar um ano aí com o pé direito bom. Deixa eu só falar uma coisa, Luiz. Eu quero passar um alerta para todas as pessoas que estão assistindo, para que passe para os seus colegas panificadores e para aquelas pessoas que estão assistindo aí. Eu, infelizmente, umas 3 semanas atrás, eu tive uma visita do PROCON. Toda a equipe do PROCON lá, com o intuito de fiscalizar o abuso de preço, né? Graças a Deus eu não vendo álcool gel lá, da padaria, que eles foram secos achando que eu estava vendendo álcool gel lá, eu não vendo. Então eles pegaram 3 produtos, inclusive os 3 produtos de terceiros, não são fabricação própria. Eles anotaram os preços que eu estava praticando e pediram notas fiscais de entrada e pediram os cupons fiscais de saída de um período de 3 meses, que foi assim, antes da pandemia, agora durante a pandemia, e esse mês agora, como faz 3 semanas aí que a gente foi fiscalizado. Para eles fazerem um comparativo de quanto eu pagava, se houve aumento, para mim poder justificar o meu aumento no final, se eu aumentei aquele produto. Se aquele produto que, por exemplo, eles anotaram lá no relatório deles, houve um abuso de preço, né? Então, um alerta para todos os panificadores, se tiver algum produto e que você perceba que está fora da linha de mercado, está fora do valor de mercado, infelizmente você teve que dar aquela cutucada um pouquinho maior, porque o teu fornecedor já está te vendendo um pouco mais caro, cuidado com esse produto, eles estão na rua, eles vão tanto com denúncia como sem denúncia, eles saem de carro, vai com uma guarda civil junto, uma viatura, eles olham o estabelecimento aleatoriamente, entram, te fiscalizam, depois você tem que mandar toda essa documentação lá para a central deles e aguardar um retorno para saber se o processo vai ser arquivado ou não. Então, fica um alerta aí para todo mundo em relação a tudo isso, tá? Com abuso de preço. Maravilha. Agradeço aí
aviso aí ao setor. E, mais uma vez, quero agradecer a vocês, Júnior, Fábio, por terem, né, dado o seu tempo aí para a nossa live. Espero que quem assistiu tenha gostado, que tenha contribuído. Eu achei que foi bastante explicativo em alguns itens, deu para mostrar um pouco do cenário aí, com 2 parâmetros diferentes de negócios, mas padaria. Então, encerrando, quero agradecer mais uma vez a vocês. Se tiverem mais alguma coisa a dizer, fiquem à vontade. E muito obrigado a todos. Eu agradeço a oportunidade, um abraço para vocês aí. E boa degustação. Aí, Fábio, é para você. Deixa ele comigo. Obrigado. Tá bom, então, gente. Muito obrigado por terem participado e um bom final de tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado pelo sindicato, para todo mundo aí. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.